Quero ler com os irmãos no livro dos Salmos, número 23. Salmo número 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. O Senhor aqui é Yahvé, é o Deus de Israel, é o Deus vivo, o Criador do céu e da terra. Se Ele for o nosso pastor, nada nos faltará. Pastor é aquele que guia. Pastor é aquele que vai à frente das ovelhas. Ele vai ao lado das ovelhas. Ele vai onde for preciso para que a ovelha siga num caminho seguro e tenha o seu sustento, a sua proteção e cumpra a sua finalidade como ovelha. E a Bíblia diz o tempo todo que nós somos ovelhas do Senhor. E Ele é o nosso pastor. É Ele que deve nos conduzir. Embora Ele use pessoas para nos abençoar, nos ensinar e também nos mostrar o caminho, mas Ele é a fonte. Nós precisamos saber a vontade desse nosso Senhor, para que se alguém tentar nos guiar por outro caminho, que seja contrário ao caminho do nosso Deus, nós possamos recusar. Nós precisamos aprender a beber água da fonte, não simplesmente nos contentarmos em beber água da torneira. Devemos respeitar nossos líderes, nossos pastores, mas desde que eles nos conduzam de acordo com a vontade do Supremo Pastor, que é o nosso Deus. Se o Deus vivo é o nosso pastor, se é Ele que nos guia, nada nos faltará. E a expressão aqui no original, ela aponta para o sentido de o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Porque próspero, na verdade, não é aquele que tem tudo. Próspero é aquele que não sente falta de nada. Porque nós conhecemos irmãos contentes com muito pouco. O apóstolo Paulo mesmo disse: tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos contentes. Muito pouco. E nós conhecemos pessoas que têm muitos bens, muitos recursos e não estão contentes. Temos exemplo aí no nosso país de pessoas que já estão com avançada idade e continuam envolvidos com corrupção, com desvio de dinheiro, com desonestidade. Pessoas que não terão tempo nem de gastar o que já têm e continuam querendo mais, porque não estão contentes com o que têm. Aliás, o segredo da felicidade nesse mundo é se viver contente com o que tem. Porque, na verdade, nunca teremos tudo o que queremos. Mas o nosso pastor há de suprir cada uma das nossas necessidades. Quem é mais feliz? Uma pessoa que tem um plano de saúde mega, de R$5.000 por mês, o custo, ou uma pessoa que nunca fica doente e não precisa de plano de saúde? Então, o Senhor é o nosso pastor, não teremos falta de nada, porque Ele prometeu suprir cada uma das nossas necessidades. Ele há de suprir em Cristo, e Ele há de suprir segundo a sua riqueza em glória. Jesus ensinou no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 6, que o Pai Celeste sabe das nossas necessidades antes mesmo das palavras nos chegarem à boca. E ele diz que se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, estas coisas, ou seja, nossas necessidades, serão acrescentadas.
Se o Senhor, se o Deus vivo é o meu pastor, eu não sentirei falta de nada, até porque Ele me basta. Não foi isso que o Senhor falou ao apóstolo Paulo também? A minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando a gente caminha por esse salmo, a gente percebe como Deus cuida de fato. Primeiro, Deus cuida das necessidades materiais, das necessidades físicas. Olha só, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Para uma ovelha, água e comida é a satisfação de todas as suas necessidades. Nós vivemos infelizes e insatisfeitos na vida porque a nossa lista de necessidades é muito grande. Na verdade, nós somos especialistas em transformar vontade em necessidade. E Deus não prometeu suprir nossas vontades. Ele prometeu suprir cada uma das nossas necessidades. E é interessante notar que o Senhor faz com que as ovelhas repousem em pastos verdejantes. Os estudiosos de ovelhas dizem que é um milagre uma ovelha se deitar num pasto verdejante, porque a ovelha, ela chega num pasto, ela quer comer tudo, e diz que a ovelha come até a raiz. Diz que onde a ovelha pasta, ali nem nasce mais nada, porque ela come o mato até o fundo. Então, uma ovelha para chegar num pasto verde e ali deitar, ao invés de sair comendo igual desesperada, é porque ela está muito satisfeita. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos satisfazer, nos deleitar. O salmista, no Salmo 131, diz que assim como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma para contigo. Quem está em Deus, de fato, está descansado, está satisfeito. Já viu uma criança, quando ela termina de mamar? Ela fica quietinha, dorme, se aquieta no colo. Quando ela está com fome, ela grita igual uma desesperada, chora, não é? Porque dentro do conhecimento que ela tem, ela vai morrer de fome, ela não tem a noção, vou esperar que daqui a pouco minha mãe vai trazer alimento para mim. Ela não conhece ainda a mãe dela direito, aquela que vai cuidar dela, né? A mãe e o pai, obviamente. Então ela grita como uma desesperada. Mas depois que ela está desmamada, ela terminou de mamar, ela se aquieta porque ela está satisfeita. Então nós devemos conhecer esse Deus que cuida de nós, para nós podermos repousar nos pastos verdejantes. Nós não precisamos avançar em tudo que há. Podemos descansar e nos deleitar também a cada necessidade que Deus vai suprindo para nós e em nós. Deus mesmo criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, ou seja, ele se deleitou na sua criação. É triste ver pessoas que só trabalham, e isso às vezes até em igreja. Não param para descansar, mal termina algo, já está começando o outro. A gente deve fazer e se deleitar no Senhor, naquilo que Deus faz em nós. Então precisamos, irmãos, estar descansados em Deus, crendo que Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Deus vai cuidar da sua saúde, Deus vai cuidar da sua segurança, Deus vai cuidar da sua despensa, Deus vai cuidar da sua família. Creia nisso. Você não já fez do Senhor o seu pastor? Não é Ele que conduz a sua vida? Então, descansa e deixe que Ele te leve. Agora, Ele não vai suprir todas as necessidades. Ele prometeu suprir cada uma das nossas necessidades. É uma de cada vez. É na medida em que elas vão aparecendo. E nós, dia a dia, vamos testemunhar, como temos testemunhado, a fidelidade do Senhor em nossas vidas. Mas o Senhor, sendo nosso pastor, Ele supre também as nossas necessidades espirituais. Olha só. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nesses dias, né, há muitas almas efervescentes, muitas pessoas em alvoroço, em frisson, em desespero. As almas estão precisando de um refrigério. E o Senhor tem esse refrigério. Irmãos, remédio para a alma não vende na farmácia.
A Bíblia diz que esse remédio é só Deus que tem. Dizem que quando todo mundo está arrancando os cabelos e só você está calmo, é porque você não entendeu ainda a extensão do problema. Mas pode não ser. Pode ser que você seja o único calmo porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Você fez do Onipotente a sua morada. Então você não se apavora, porque a sua alma ela está refrigerada. A sua alma está quieta. Quantas vezes o salmista disse, né? Descansa, ó minha alma, no Senhor. Aquieta-te, minha alma. Eu ainda o louvarei. Você está atribulado de alma? Você não está conseguindo dormir direito? Você está perdendo o apetite? Você está perdendo a calma com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa? Você está precisando pedir a esse pastor que refrigere a sua alma. Que ele coloque na tua alma esse remédio celestial. Que só ele tem. Porque a alma é criação dele. Ele soprou nas narinas do ser humano, lá na criação, e o homem passou a ser alma vivente. Então ele é que tem o remédio. Ele é que pode cuidar de nós espiritualmente. A vida espiritual é algo entre nós e Deus. E aqui diz também que é Deus que nos guia pelas veredas da justiça. Vereda é caminho, é trilha. Isso aqui é santificação. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos transformando de glória em glória até sermos novamente a imagem de Jesus. Aquela imagem que nós perdemos lá atrás. Lembra? Fomos criados à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou, a sua imagem os criou. Mas veio a rebelião, o pecado, e nós perdemos essa semelhança original de Deus. Você olha para o ser humano hoje, ele é uma caricatura de Deus. É só você assistir os jornais que você vai ver o que o ser humano sem Deus é capaz de fazer. E Deus deu o seu Filho. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Cristo morreu na cruz por mim e por você. E depois ele ressuscitou, subiu ao céu e mandou o Espírito Santo. E uma das principais obras do Espírito Santo na nossa vida é a santificação. É fazer com que a gente tenha novamente aquela justiça perdida. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Mas em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, mediante a fé, temos paz com Deus. Em Cristo nós podemos ser justificados. Por quê? Porque o Senhor, agora na pessoa do Espírito, ele nos conduz pelas veredas da justiça. Ninguém tem justiça própria. Ninguém vai ser justo por si só. Mas quando nos abrimos para o agir da graça de Deus, o Espírito Santo imputa a nós a justiça de Cristo. Nós passamos a ser imitadores de Cristo. E nós podemos crescer nessa santificação de tal maneira a ponto de dizer, como Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, inclusive na vida espiritual. Ele vai acalentar a minha alma, ele vai fazer com que ela fique sempre fresquinha, renovada, e ele também vai santificar minha vida para que eu viva na trilha do que é direito, do que é justo, as veredas da justiça. Agora, o salmista também nos alerta que neste mundo não são só flores. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo o Senhor sendo nosso pastor, mesmo ele suprindo nossas necessidades materiais e espirituais, haverá momentos em que passaremos pelo vale da sombra da morte. E muitos de vocês sabem do que eu estou dizendo. Enfermidades, perdas, desilusões, decepções, desemprego, falência, endividamento, vale da sombra da morte. Mas quem tem o Senhor como pastor tem essa garantia: não temerei mal nenhum,
porque tu estás comigo. E ali diz que a sua vara e o seu cajado me consolam. O pastor, ele tem basicamente esses dois instrumentos de trabalho. O cajado, que ele tem um gancho, né, que serve para tirar as ovelhas do buraco e resgatá-la quando ela vai para algum lugar indevido. Quantas vezes acontece conosco, né? Damos uma derrapada na curva aí, caímos, Deus vai lá com o cajado, nos resgata. Dizem também que quando as ovelhas estão com fome, que demora um pouco a chegar no pasto, e elas começam a ficar agitadas, o pastor coloca aquele gancho do cajado assim na boca da ovelha, e ela se consola com aquele cajado. E tem a vara também. A vara é exatamente para ir corrigindo as ovelhas, né? Deus nos corrige, nos exorta. O escritor aos Hebreus, do capítulo 12, vai dizer que todo pai corrige o filho que ama. Se nós estamos sem correção, nós não somos filhos. Nós somos bastardos. Então Deus vai nos corrigindo. E a palavra de Deus, ela também serve para nos corrigir, para nos exortar. Então, Deus nos conduz em segurança, mesmo nas situações mais difíceis. E a Bíblia diz que onde Deus está bom demais. O escritor dos Provérbios escreveu que é melhor você morar no deserto e comer farinha seca, tendo paz, do que morar numa casa cheia de carne e de confusão. Se Deus está conosco, seja no deserto, seja na enfermidade, seja na escassez, seja na crise, é céu ali, está bom demais. Se Deus não está conosco, pode ser fartura, pode ser no meio da abastança, do dinheiro, da fama, do sucesso, mas não vai estar nada bom. Porque, como eu já disse, onde Deus não está é o inferno. E viver no inferno não é nada bom. E o pior de tudo é que se a vida aqui terminar no inferno, ou seja, num afastamento de Deus, esse inferno se tornará eterno. Será um afastamento eterno de Deus. É por isso que Jesus chama todos os dias o ser humano para voltar para Ele. É por isso que nós pregamos, a igreja prega, pecador, se arrependa, volte para Deus, para que você possa passar a eternidade com Ele. O verso 5 vai dizer também da presença dos inimigos, dos adversários. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aqui, quando os inimigos estão ao redor, e não é nada bom viver numa situação dessa, né? No Antigo Testamento mostra várias vezes o povo de Israel sendo cercado pelos inimigos, né? Na nossa Constituição tem lá o estado de sítio, o estado de defesa. Você imagina, sua cidade ser cercada por um povo inimigo e você não poder entrar, não poder sair, não poder comprar, e uma ameaça de invasão iminente, de alguém entrar na tua casa, roubar suas coisas, colocar fogo naquilo que é teu e escravizar sua família. E se nós no Brasil não vivemos situação assim, nós sabemos do nosso inimigo espiritual. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo anda em derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. A Bíblia diz que Deus simplesmente põe uma mesa para nós, na presença dos nossos adversários. Enquanto os inimigos tramam contra nós, sejam eles inimigos carnais ou espirituais, Deus continua nos sustentando. E quando a pessoa está numa situação de cerco, o que acontece? Ela perde o apetite, ela não quer comer. Mas quando o Senhor é o nosso pastor, é diferente. Pode estar o mundo caindo ao nosso redor. Nós vamos viver tranquilos, contentes. Nós vamos comer bem, nós vamos dormir bem, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha o cuidado de Deus. Deus supre as nossas necessidades materiais, Deus supre nossas necessidades espirituais, Deus nos conduz nas piores circunstâncias, Deus nos protege de todos os inimigos e faz com que nós tenhamos uma paz sobrenatural. Paulo, falando dessa paz, diz que ela excede todo entendimento. As pessoas não entendem. Jesus também falou dessa paz lá em João, capítulo 10,
Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É uma paz sobrenatural. Ninguém entende como é que pode essa pessoa estar em paz nesse vale da sombra da morte. Como é que pode essa pessoa estar em paz com esse monte de inimigo e de problema em volta? Ameaça de desemprego, de crise. É porque o Senhor unge a nossa cabeça. É uma unção sobrenatural que vem de Deus e que nos consola de uma maneira que não tem como explicar para quem não crê, não é verdade? Há uma frase que diz que para quem crê, nenhuma explicação é preciso, e para quem não crê, nenhuma explicação é possível. Quem crê no Deus vivo, em Jeová, o Deus de Israel, o Deus eterno, o Criador, e faz dele o seu pastor, vive nesse contexto, nessa dimensão espiritual. Não sente falta de nada, por piores que sejam as circunstâncias. E ele termina declarando: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Não importa, estaremos com Deus, seja aqui ou seja lá. Se correr tudo bem, estivermos vivos, Deus estará conosco aqui. Se der tudo errado, né, aos olhos humanos, e nós morrermos, estaremos com Ele lá. O importante é que de um jeito ou de outro, estaremos com o Senhor. Que Deus abençoe a tua vida.